Meus amigos, sejam todos bem-vindos demais ao nosso evangelho de hoje. Hoje a gente vai falar sobre divórcio. A iluminação estava bagunçada porque eu aluguei um apartamento e não estou achando diálogos, então vai, vida que segue, vida que segue. Aluguei no Airbnb, né? Sejam bem-vindos, eu estou em Londrina, cidade que eu gosto muito, né? Indo para São Paulo amanhã. O evangelho é feito algumas horinhas antes, nesse caso meia hora. Então pega o seu copo de água, coloque aí do ladinho. Põe o potinho, se quiser colocar o do cachorro, pode ser tampa, pode ser garrafa, eu prefiro que seja um copo individual, mas pode ser garrafa com tampa, sem tampa, fechada, aberta, tanto faz. Só vamos ao nosso evangelho, então você vai, quando terminar o evangelho, você vai tomar água, acabou, tá? Bom, vamos lá. Agradecemos ao Mestre Jesus pela oportunidade de estudo, que todos os irmãos que estão realizando esse evangelho, todos os bons espíritos que estão auxiliando, sejam iluminados pela essa energia maravilhosa do nosso Senhor Jesus. O divórcio. O divórcio é uma lei humana cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram. E só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Se fosse contrário a essa lei, a própria igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, por sua própria autoridade, em nome da religião, impuseram o divórcio. Em várias circunstâncias. Esse livro aqui, esse texto aqui, ele fala da igreja, porque naquela época a igreja era muito forte, né? Hoje a gente já não vê essa questão assim da igreja mandando tanto na vida das pessoas de forma geral, né? Ainda existe sim, mais ou menos. Mas o fato é que o que ele está falando ali é que o divórcio ele só veio colocar o que realmente nos relacionamentos verdadeiros não foi considerado, quando não foi considerado as leis de Deus. O que quer dizer isso? Qual que é a lei de Deus? Um casal deve se amar. Senão não tem como ter um relacionamento, senão não tem como ter um casamento. Então, se não existe o amor verdadeiro nesse casal, não tem o sentido do casamento. Então, ele está falando o quê? Que o divórcio é algo material, algo físico, né? Vamos dizer físico, feito, criado pelos humanos, só para chancelar, para carimbar algo que não tem validade sentimental, que eu quero dizer, né? Vocês entenderam, né? Então, na realidade, o divórcio não é que você chega num casamento onde não existe amor e coloca o divórcio. Claro que não, né? Então, assim, quando a junção entre duas pessoas não está sustentada pelo amor, pelo respeito, pela vontade de ter aquela companhia, né? Por todas as coisas que a gente sabe que está certo, isso está desrespeitando uma lei de Deus, porque é uma união que não vai dar certo. Então, quando o cara casa com uma mulher porque ela é gostosa, ou então a mulher casa com um cara porque ele tem dinheiro, ou ao contrário, hoje em dia também existe tudo, né? Existe mulheres que têm dinheiro, que casam com pessoas mais bonitas, etc, e vice-versa. Esse tipo de relacionamento, ele não está, de forma alguma, baseada nos valores de Deus, obviamente. Então ele está baseado em questões materiais que têm prazo de validade. Se não tem prazo de validade, é uma condição que mais cedo ou mais tarde pode mudar. E quando mudar, aquela que era gostosa não é mais, ela vai tomar um pé na bunda. Ou então aquele homem que tem dinheiro não tem mais, vai tomar um pé na bunda. Então esse tipo de relação, ele não tem como ele prosperar, porque ele foi contra as leis de Deus. Então o que Deus diz? O que é a lei de Deus? Não é que Deus chegou lá, fez um livrinho e falou, ó, só que é o seguinte, só vai meter um casamento se tiver se curtindo. Não é isso, né? É uma coisa automática. Porque o que vai prosperar são os valores reais. Vocês acham que duas pessoas que se casam por interesses, seja por parte estética ou seja por dinheiro, depois na morte você acha que elas continuam? Claro que não. Por que elas vão continuar juntas se o motivo maior daquele casamento não existe mais, que é o dinheiro ou o corpo físico? Então é importante a gente pensar e refletir sobre esse tema, que nós vivemos realmente no mundo material e nós somos regidos por leis físicas, como por exemplo a do divórcio, permitido, não permitido, como, quando, etc. E tem gente que acaba colocando ideias, por exemplo, tem religiões, algumas religiões que dizem que não pode ter divórcio. Então a pessoa prefere, né, sofrer a vida inteira a se divorciar.
ela prefere manter um casamento que já não é mais válido a se divorciar. E vale um adendo aqui, eu vejo muito isso, né? O casamento começa a se ficar enfraquecido, etc. E eu recomendo o quê? A conversa. A conversa entre os dois é a melhor coisa. A busca da solução, pode ser terapia em casal, dependendo da situação, pode buscar outras coisas, mas o que é importantíssimo é a conversa e a sinceridade. Qual é o caminho que nunca deve ser tomado da traição? Eu vejo muito isso. O casamento começa a se perder, aí um dos lados, ou os dois, pior ainda, né? Começa a buscar coisas por fora. Então hoje eu recebi uma mensagem, eu não respondi, não vou responder a menina. Falando assim, nossa, eu estou apaixonada pelo meu ex-namorado e meu namorado atual, o meu marido, alguma coisa assim. O que eu faço? Será que eu largo tudo? Estou com medo de trocar 6 por meia dúzia. Na verdade é uma atitude totalmente egoísta. Então você vê, em nenhum momento ela está pensando que ela está com um pensando em outro e quais são os sentimentos que aqueles podem sofrer, né? Embora o outro com certeza é um vagabundo também porque está chavecando a mulher que está casada. Mas a questão é, eu falo mesmo, né? Você sabe que eu falo na cara. A questão é, ela não está nem pensando nisso. Então vocês acham que existe amor? Que na verdade a gente sabe que o amor é uma coisa relativa, mas você acha que existe respeito numa relação dessa? Como que um casamento desse vai dar certo? Se ela está pensando em trair, eu não estou dizendo que as pessoas não têm esses pensamentos, pode ter, mas deve ser repelido. Mas se a pessoa desenvolve esse pensamento a ponto de traição, pelo que eu entendi na mensagem dela, ela não teve traição. Mas se deixou chegar a esse estágio de se interessar a esse ponto por outra pessoa, é porque rolou um monte de conversa, aconteceram um monte de coisas. Então isso não deve acontecer. O casamento, se a pessoa está casada, ela deve sim ser 100% fiel. Ela não é obrigada a casar. Ninguém obriga ninguém a casar, tecnicamente, né? Não existe isso aqui no Brasil, né? Então, se a pessoa casou, é porque ela quis. Então, o mínimo que ela deve exigir, quer dizer, ela deve dar no casamento, é muito respeito pelas outras pessoas. Se ela não está mais interessada, ou as coisas esfriarem, tenta a conversa, tenta outros meios, sei lá, psicólogo e tudo mais, mas a conversa acho que é a melhor coisa. Reflitam, pesquisa no YouTube, vê qual é o melhor caminho a se tomar, mas nunca a traição, porque a traição vai trazer expiações, e as expiações serão bem caras, muito piores do que uns momentos de prazer que a pessoa vai ter, que é prazer entre aspas, né, para tentar apimentar o casamento, para tentar não separar. Então esse é um erro muito grave que infelizmente as pessoas fazem muito. Elas preferem ter um relacionamento extraconjugal do que terminar o casamento. Isso não é o certo. Isso é um ato egoísta, um ato muito egoísta, um ato de maldade e um ato que vão ter várias expiações. Só para finalizar, a gente fala um pouquinho uma coisa que é interessante, que tem gente que se sujeita a ser amante. A pessoa que se sujeita a ser amante, ela está também adquirindo, obviamente, expiação. Primeiro é o ridículo, né? Porque como uma pessoa se sujeita a ser uma segundona, né? O evangelho aqui não é sobre isso, eu tenho um vídeo sobre isso, inclusive eu vou falar para vocês procurarem aqui, vou ver se eu coloco aqui embaixo, que fala o dia que eu fui corno, os espíritos me avisaram, Eduardo Sabag, é uma live que eu fiz uns 60 dias atrás. Que eu contei toda a história, falamos sobre isso, falamos sobre a traição, falamos sobre como a forma das pessoas iludem as outras, né? Mantém uma amante dizendo que vai separar, que ela só está casada por causa do dinheiro, ou por causa do filho, ou porque tem dó da pessoa, mas isso tudo mentira. Então todas essas relações que estão envolvidas nessas questões terríveis, como traição, a falta de respeito, né? Os bens materiais, as questões físicas, todas essas relações, elas estão fadadas a dar errado. E os prejuízos serão muito grandes no sentido da expiação. Então, se você passa por uma situação dessa, separe e deixe a pessoa ser livre. Não engane ninguém. Não passe ninguém para trás. Não tem que ficar dando conversinha nem mentindo. Isso é errado. Quando a pessoa faz isso, ó, ela se ferra, vai dar uma fritadinha no umbral. Eu garanto para vocês, garanto. Porque eu já conversei com muitos espíritos que foram pro umbral. Não tem ninguém que tá traindo a esposa que quando morrer não vai pro umbral. Não tem ninguém. Ou o marido, né? E não tem ninguém que é amante consciente que quando morrer não vai pro umbral. Não tem ninguém. Amante consciente vai pro umbral quando morrer. Pode ser que tenha variação de um tempo menor, pior, mas vai, com certeza absoluta. Pessoas que têm amante também vão pro umbral. Traição também vai pro umbral. Claro que se você fez no passado igual eu mesmo, antes de conhecer o espiritismo, eu traí minha ex-namorada de tempos atrás. Né? E óbvio que eu sei que hoje foi ridículo, mas também era um namoro, coisa e tal. Mas assim, o arrependimento é o primeiro passo. E a reparação do dano também é importante quanto. Né? Então você
se você faz isso hoje, pare e se volte para o seu casamento, reflita sobre as coisas que você fez, porque não existe casamento feliz com traição, não existe. Já ajustei várias vidas de vários amigos meus que passaram por essa situação e hoje eles me agradecem. Que eu fiz eles pararem de fazer isso e se voltarem realmente pro casamento deles. Porque aí sim eles conseguem. Quando ele pega, ele tá lá, o cara, ou a mulher também, porque mulher também trai, né? Acho que menos que o homem, mas mulher também trai. O cara tá lá, e aí ele trai de vez em quando. Trai uma vez por mês, trai uma vez a cada 3 meses, porque ele não aguenta. O casamento dele vive de uma energia contaminada, porque a traição ela tem uma energia péssima e ele traz aquela energia, além de trazer doenças venéreas, né? Mas não vou falar sobre isso. Ele traz aquela energia dele para casa, é um casamento que não tem como estar feliz, como tá bem. Porque o cara tá indo lá e tá trazendo a energia ruim. Então imediatamente isso tem que cessar, tem que parar, arrependimento e seguir a sua vida com a sua esposa, com o seu marido e é isso aí. Então vamos encerrar nosso evangelho, né? Agradecemos a Jesus pela maravilhosa oportunidade de estudo. Pedimos para que o Senhor abençoe a todos que estão realizando esse nosso estudo, que o Senhor possa visitar a casa de cada um desses nossos amigos e que assim seja. Bebo a aguinha de vocês, é isso aí, obrigado e até a próxima. Calma aí. Deixa a cidade onde você está falando. Se você é um humano raiz, escreve aí humano raiz. Sou um humano raiz.